Olá, olá galera. Sejam bem-vindos a um episódio que foi gravado antes da Covid-19, pelo que as restrições não se aplicam. Este é um episódio que vem à baila devido às notícias do retorno dos Oasis e portanto achámos por bem recuperar um momento magnífico da nossa história recente em Portugal. Oh meu, não estejas a enganar as pessoas, pô. Não te a gravar. Diz logo assim, não te a gravar. Estás aí com um engonhar a dizer, como os ingleses agora vieram na mesma, tipo, diz a verdade. Não te a gravar. Não somos obrigados. Não há nenhum decreto que tenhamos a dizer que sejamos obrigados a gravar. Portanto, está assim, meu. Diz logo a verdade que é o melhor. Mete lá umas aí se dar, deixa as pessoas ouvir. De Diogo Vieira e Pedro Grilo. Vai dos Ismos. Precisamente. O podcast. Vai dos ismos in the air tonight! Energia imensa. Sinto que mandei uma linha antes de começarmos, Diogo. Como é que estás? Eu estou pior do que tu? Porque ouviste isto nos fones, não foi? Não, Ok. estou pior porque tu estás muito bem. Mas não tens E eu vou energia para assumir gravar, que- man. Eu tenho. Pronto, meu. É mesmo assim, pá. Sempre lá em cima, até fiquei rouco agora, meu. A abrir, pá. Bora lá, man. Siga, mano, siga. Estás bem? Estou ótimo. E tu, como é que Eu estás? estou bem. Back to back to back. On this life. Yeah. Very nice. Very nice. Falando em inglês, porque é que eu estou a falar inglês? Porque hoje vamos falar de uma coisa muito boa que aconteceu cá em Portugal, que foi a segunda edição da final da Liga dos Campeões consecutiva a decorrer no nosso país, prenda para os profissionais de saúde. Eu já estive a dar um abraço à minha mãe para celebrar com ela, porque foi uma grande prenda para mais Sim. uma. Aquilo que eu ouvi dizer foi que foi a segunda melhor coisa a acontecer este ano em Portugal, logo a seguir ao início de Vai dos Ismos. Certo. Mas está por uma larga margem a nossa, não é? Vai dizer, está por uma larga margem a primeira. Sim. E com a. Falamos primeiro da hipocrisia das autoridades de saúde cá de Portugal, porque foi isso que criou. Não permitir adeptos durante todo o campeonato de Portugal, da Liga Portuguesa de Futebol, e depois permitir não sei quantos mil adeptos ingleses em Portugal, numa bolha que Mas olha que pareceram mais do que não sei quantos. eram muitos. Pareceram mesmo. uns tantos. Eram mesmo uns tantos. muitos, vieram todos, ninguém se lembrou que eles podiam simplesmente comprar um bilhete de avião da Ryanair e aterrar no Porto e chegar lá e partir aquilo tudo. Quem Diogo, nunca? pá, gostaste de ver a pancadaria na Baixa do Porto? Entre adeptos do Eu gostei. Manchester, adeptos Acho do que Chelsea, acho que adeptos deu, do... acho que deu boas filmagens. Não, eu acho que sim, acho que foi bom, pá. Eu também, boas eu por acaso também reportagens. gostei porque, pá, eu gosto sempre de ver pessoas assim meio bêbadas e meio... Eu gosto Sim, muito sim. de ver pancadaria, pá, porque acho que... E eles tinham o mesmo ar de grunhos, né? Aquele ar de grunho... Vai-te meter a boca toda. Até se viu, pá, o gajo do Top Gear, que esse é mesmo grunho mor, lá na porrada. Mas, pá, eu já previa que isto fosse acontecer. Tu não previas que isto fosse acontecer? Eu previa, mas eu achava engraçado na mesma. Imagina, Sim. não é giro ver gordos a cair. Sim, eu acho que sim. Se esse gordo estiver bêbado, É muito mais fixe. não tem mais piada. Tem muito mais piada. Em princípio, Eu sim. sou fã. Mas podíamos ter, pá, evitado, sei lá. Acho que tendo em conta a conjetura, não é? Podíamos ter tido um bocadinho de limitações. Ou tentar. Nossa, epá, eu acho esse assunto um bocado... É demasiado Profundo. complexo e amplo para ter respostas... Parece simples, não é? Por exemplo- Do tipo, se tu tens de ser coerente e se fizeste aqui de um lado, de uma maneira, também tens de fazer de outra, da mesma E maneira, é de isso outro que eu sítio. ia falar, porque é, por exemplo, os festejos do Sporting, em que houve balas de borracha, gás lacrimogéneo, cargas policiais, comparado com os festejos
ou pré-festejos, aquilo era mesmo antes de começar o jogo, dos Ah, adeptos mas espera, quando ingleses. tu falas das balas de borracha, gás lacrimogéneo, é da polícia ou Sim, dos não, adeptos? É que houve é das da duas partes. polícia. Estou a falar, Ok, por exemplo, ok. da intervenção da polícia no Sim. festejo dos adeptos do Sporting versus a intervenção da polícia nos adeptos dos ingleses que Ok. É como não falaste em assistiu. agressões, eu pensei que era dos Não, adeptos. não, Pá. não. Talvez, mas neste caso em específico não. Neste caso em Porque específico agora acho vai que não. saber e os adeptos portugueses são muito respeitadores, não é? Epá, um gajo assim agora em retrospectiva até pensa que sim, né? Pensamos que não, mas depois parece que sim. Sim. Pois, parece que os festejos do Sporting foram há 2 anos. Epá, é incrível. É. É giro como as coisas passam tão rapidamente. E ia ser um grande surto de Covid em Lisboa, mas também pelos vistos também não foi assim tão grande. É verdade, é Mas verdade. agora parece que Sim, mas aquilo que eu ia dizer era isso de parece uma questão simples de coerência apenas. Mas a verdade é que em princípio não é. É uma questão complexa, é uma questão que envolve vários quadrantes e eu diria que é geral, é consensual que correu mal a vinda dos ingleses e até que é assim, não, não é a vida não a dos ingleses. organização do jogo, mas tudo o que aconteceu à A volta vinda do dos jogo. ingleses é essencial para a nossa economia, o turismo mexer, além destes conflitos. Eu nem tenho fome, já Conflitos, estou a falar sim, de fritos. sim, Estes conflitos. conflitos que existiram no Porto não existiram só no Porto por causa do jogo, existiram também entre grupos de jovens no Algarve, em Albufeira, na Rua da Oura. Portanto, não foi uma coisa só do jogo, foi mesmo a nível dos turistas ingleses que a mentalidade é virem para cá com a mentalidade de destruírem tudo. Que é, estamos de férias, aqui ninguém nos faz mal, vamos para ali, pá, vida louca mesmo a 200%. Parece-me um bocado preconceituoso dizer isso, porque A maioria aquilo deles, que vá. acontece é, tu tens a parte, tens de separar as coisas. Tens os adeptos de futebol que Uhum. vêm com o clima de organização de adeptos, com o clima De claque. de claque de uns contra os outros, e tens do outro lado jovens, em teoria serão os mais jovens, que hum, normalmente vão para desafiar a ordem, desafiar tudo o que é convenções, portanto acabam por também gerar esse tipo de conflitos. Agora, se eu também tenho esse preconceito, também tenho. Não, e é assim, eu tenho este Mas acaba por preconceito ser um porque eu preconceito, porque não é próprio, assim quando para todos fui. e acontece com todas as Eu nacionalidades, tenho este acho eu. preconceito porque eu próprio, quando fui a Londres, ia levando porrada. E era eu o turista, não era a pessoa que ameaçou de porrada. Mas Portanto, tu conhecias a pessoa? não, foi mesmo do nada. Foi do nada. Eu estava num café, ela entrou lá como se o café fosse um palco de teatro, basicamente, e ela estava a interpretar o Romeu e Julieta com o namorado. E entrou lá aos gritos, pá, muito berro, muito berro, muito berro. A berrar ouvia-se a 3 quarteirões de distância e eu olhei para ela e depois olhei para a Margarida, para a minha namorada, e comendo, disse: Olha para aquela maluca. E ela viu que eu estava a falar sobre ela e veio para cima de mim e queria me bater. Vira-se para cima de mim e disse: What's the matter? E eu disse assim: Epá, the matter é que tu estás a fazer barulho que estás só a ouvir em Portugal. E eu só estava a olhar, não é? Epá, e foi assim, portanto, eu acho que a malta de lá é um bocadinho mesmo. Foi a imagem que eu fiquei, foi que a malta de lá é um bocadinho mesmo. Mas nessa situação tu já tinhas feito o teu pedido? Eu já tinha comido E e o que é que tudo, estavas. estava a E o que é comer que a tu comeste? O que sobremesa. é que tu comeste? Pá, lembro-me que era uma sandes daquelas de salsicha lá inglesa que sabe a porcum e foi um café, acho eu. Foi um brunch. Um Se brunch. calhar foi disso. Se Se calhar calhar ela não foi, ela estava não contra ti, gostou estava do que contra eu aquilo que tinha tu pedido. comeste. Se calhar foi isso. Não Sim. aprovou. Faz sentido. Se calhar ela era nutricionista, se calhar então. Um novo prisma para a minha história. Se calhar era isso. Eu acho que sim. Era Eu isso. acho que da próxima vez que tu contares, conta dessa Desta forma. forma. Só para ver as reações, se consegues. Normalmente tenho mais reações positivas para outra história, acho eu. Porque eu já contei a história muitas vezes e normalmente a reação é sempre galhofa. Ok, Portanto, ok. isto foi ao pé do Harrods, ainda por cima, que é tipo a zona mais posh de Londres. E eu fui ameaçado de porrada à frente do Harrods.
Queria Pá, só isso, porrada há em todo o lado. Isto, Pois é. basta haver um punho um punho cá porrada. para haver porrada. Exatamente. Pá, e tu tens alguma situação assim de refeições em férias que queiras contar? Ou Refeições então em de férias. porrada, uma Olha, situação eu tive caricata. caricatas, deve ter algumas, mas não me recordo nenhuma. Sei que comi muito bem quando estive em Praga. Hum. Mas Comi mesmo comida ou. comida. Ok. Comida. Eu não... Praga já entra aquela tal a chamada fanfa de leste, né? Então. Sim, mas eu não objetifico dessa forma Ok. a, Ok, a ok. fêmea. Não, pronto. E Mas é de leste. é. É. Mas lembro de. Pá, a viagem a Praga comi bastante bem. E a minha experiência a esse nível de coisas um bocado Caricatas. mais desconfortáveis para mim Uhum. foi sempre que eu viajei no aeroporto eu tive sempre de ser revistado. Mas sabes que no aeroporto ninguém te revista, pá. Eu nunca fui revistado no aeroporto e eu entro, pá, muitas vezes no aeroporto. Sim, mas eu quando na cena de entrar com as malas, eu nem sei o nome daquelas coisas. Esse controle Eu de sei que segurança. existe um check-in Sim, e é o depois controle de existe a cena segurança. das malas. Sim. Pronto. E eu lembro que eu até estava com um amigo em comum, que, outra vez o nosso grande Nosso Tiago amigo Vitor, grande. grande abraço, Um abraço. que na ida e na vinda eu tive de ser revistado. É que Não sei porquê. eles normalmente passas o raio-x e se apitares, eles passam por uma coisinha para ver se tens explosivos só. Eu acho que a pessoa Pois quis não aproveitar sei. de ti. Só para te dizer. Olha, eu espero então que ela tenha aproveitado tudo aquilo que eu não lhe dei, Pois. porque não aconteceu nada de especial, mas foi Ok. o máximo de desconforto, porque eu acho que a maior parte das pessoas, mesmo não tendo nada a esconder, É pá. sempre Sim, que sim, sim. se aproxima a autoridade, Uhum. eu fico um bocado desconfortável porque penso, ui, será que fiz asneira? E no outro dia fui trabalhar e eu quando trabalho no aeroporto, nós quando entramos temos que passar pelo controle também. Claro. E eu pitei e depois eles fizeram o tal cheque de explosivos e também apitei no cheque de explosivos. E eu aí fiquei, epá, será que andei a mexer em algum explosivo antes de vir para aqui? E comecei a suar e caraças. Pá, mas depois acabou por, pronto, estava tudo Então, bem. mas imagina que estavas aí a trabalhar e passavas por essa cena do capita Uhum, e que o senhor que estava a tratar disso era o Carlos Cunha. uhum. O que é que tu fazias? Epá, o Carlos Cunha, não sei. Depende. Se eu fosse... Imagina, estás a passar Era mais e o desagradável. Carlos O Carlos Cunha Cunha, a princípio, não pi havia pi stress. pi 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 pi. Se Parou. parou é para parar. Eu acho que é assim, não é? Não Parou. Parou. Não. O se parou é para parar Ok. é do Nuno Graciano. É isso. Porquê é que falamos sempre do Chega, Diogo? Não, eu não estou a falar do Chega, estou a falar do Nuno Graciano. Que é uma figura emblemática neste momento do Chega, não é? Ele tinha sim, mas também era uma figura emblemática antes de ser Pronto. do Chega, portanto. E ele tinha um programa na SIC em que eu me lembro que ele utilizava Ele muito essa aplicava. expressão. Sim. E, pá, era alguma pergunta que tu tinhas feito? Era sério? como é que tu reagias se eu fosse o Carlos reagia- Cunha? Eu sempre fico, pá, se fosse o Carlos Cunha eu pedi-lhe um autógrafo, dava-lhe um grande abraço e... Sim, mas até tu ficaste cuecas, ele ia apitar sempre. Pois ia, pá. Mas eu acho que ele não fazia isso comigo. Eu acho que, pá, não sei. Eu acho Eu que não fazia. sou a Carla Eu Matadinho, acho que nem fazia. nada assim do género. Pá, não Sim, sei. mas eu acho que fazia. Fazia, não sei. Então se ele estava lá para quê? Estava lá para controlar, né? Ele fazia o controle bem controlado e. Sim, mas ele tem de ver tudo. Pois tem. Mas isso normalmente é só quando apitas. E apitavas. Claro, Epá, ias é apitar assim, em sempre. princípio não gostava. Em princípio. Porquê? Pá, porque é o Carlos Cunha. Deve ter as mãos Então um e se bocado fosse- ásperas. Deve ter as mãos um E bocado ásperas. diz-me aí uma atriz que tu acho que cabia bem nesse papel e que a Margarida não se importa. Epá, não, eu não. Acho que preferia mesmo não apitar, porque isso ia me dar stress, pá. Mesmo se fosse quem quer que fosse, ia-me dar stress. Isso quer dizer que depois mesmo a tua figura ia-se Sim. tornar um bocado. Ia ser um bocadinho pouco atraente. constrangedor, certo. Ia tremer Ok. bué, ia se calhar até caía para o chão a chorar.
Ia pedir, Sim, pá, claro. por favor, Quem não, nunca? Quem nunca? por favor, não me prendam. E pá, e se calhar não ia ser agradável mesmo. Quem quer que fosse, acho que não ia ser agradável. Tu tens alguma preferência De quê? de pessoa para fazer de Carlos Cunha nessa situação? Eu comigo podia ser o Carlos Podia ser Cunha, o Carlos na Cunha, boa. ok. Agora, podia ser outra pessoa. Podia. Podia, mas podia ser o Carlos Cunha. O que o Carlos Cunha dava-me bem. Eu também acho que sim, acho que o O Carlos Carlos Cunha, o Carlos Cunha, por acaso, sempre achei que deve ser um gajo fixe. Deve ser um gajo muito porreiro. Tem arte de ser um gajo fixe. Em comparação com outra pessoa que também se chama Carlos e tem o apelido começado por C, que é o Carlos Cruz, que esse aí já não sei se é tão fixe. Pá, depende a quem perguntas. Há pessoas para quem é fixe. Para adultos, Eu não estou aqui para falar mal das se for um pessoas. adulto é fixe. Se for uma criança, já não tanto. Não é? Olha, está bem, mas é o que é. Cada um tem a sua Pronto. vida. E sobre isto já não estamos a falar sobre nada de viagens, nem de imigrantes a virem para Portugal. Então, mas olha, Cavacar tudo. eu faço-te a pergunta. Sim, Que diz-me é, lá, diz-me lá. se tu pudesses escolher um país Uhum. para ires de férias, Sim. Assim, escavacar tudo. escavacar tudo, mesmo tipo, Tipo, freestyle. era para ires e dizias, Sim. ui, eu aqui vou-me sentir bom em inglês. Uhum. Para onde é que ias? E não pode ser Inglaterra. Que É pá, era estás-me a limitar porque eu ia dizer Inglaterra. Era vingativo. Era... Tens de escolher outra. Em princípio eu ia para um país em que já tivesse tudo escavacado. Tipo o Brasil, por exemplo. Ok. Ou... Não achas que ia ser um bocado arriscado para ti? Porquê? É pá, não sei, porque ires para o Brasil escavacar aquilo, os gajos podem pensar. Que eu sou o Os Militão. únicos que escavacam Que eu- isso somos nós. Podem pensar que eu sou o José Luís Militão e que estou a escavacar um buraco Sim, para os meus companheiros. sim, É. Não. sim. Não, pá, não sei, sinceramente. A última viagem que eu tinha planeado antes disto de coisa, Covid, era a Praga, curiosamente. Praga, Budapeste e Viena. Portanto, se calhar podia ser essa. Mas Portanto, ir lá Eu não ia lá escavacar. escavacar tudo, mas tendo em conta que foi a que ficou aqui no Goto, podia ir lá escavacar Ok, tudo. ok. Pronto. E tu? Já agora, gostava de saber também. Eu para mim era Espanha. Espanha, ok. Espanha, todas as cidades, para escavacar tudo. Ibiza. Tudo. Acho que eu já fui a Ibiza Tudo. no meu trabalho e pá, aquela área do aeroporto é muito fixe, pá. Aeroporto de Ibiza, 5 estrelas. Grandes malas. Crescem lá maracujás no entro do aeroporto de Ibiza, pá. Eu fui ver maracujás dentro do aeroporto de Ibiza. É espetacular. Muito fixe. Gostei muito. Isso parece um daqueles sketches do Não Há Crise, Sim. em que de repente, pá, estás dentro de um aeroporto e crescem maracujás, Uhum. depois vais a ver e não é um maracujá, Não, é a cabeça de um careca. ok. Não, mas aquilo era mesmo maracujá. Era mesmo maracujá. Ok. Aquilo era mesmo... Pá, pelo menos foi o que o gajo que eu estava lá a trabalhar com ele me disse. É que era um maracujá. Pois. Mas podia Era a não ver ser, se tu ias né? lá, Podia era a ver não se tu ser. ias lá abrir algum. Pois, se calhar era isso. Se calhar era isso. É tipo, estás no trabalho, vais. Isto aqui é o frigorífico, tens aqui iogurtes, e depois o gajo pisca-te o olho. Iogurtes? Epá, Diogo, foi uma piada muito forte essa. Não sei se isto pode Não, ser é aprovado pelo YouTube. Acho que o YouTube e o Spotify É não aprovado nos porque é aprovarem este podcast. implícito. É implícito. É. O ECA aparece a dizer que, por causa da linguagem, não sei do quê, a dizer que é explícito. Ah. Tudo o que for implícito passa. Então, mas olha, e tu querias ir à Espanha porquê? Para Para escavacar escavacar. tudo? Só. Só? Porque Sim. não, mas porquê? Sim. Porque não gostas de Espanha? Não gostas dos espanhóis? É pá, como um grande amigo nosso, também amigo em comum, Só uma pessoa de... falava dos ingleses, Sim. é um ódio histórico. Ok. Ódio histórico aos espanhóis. Um ódio histórico aos espanhóis, ok. Faz sentido. Grande abraço, Calapês. Grande abraço. Ele dizia que era os ingleses, mas. Acho que já referimos os nossos amigos todos em comum neste podcast, não é? Sim, deve Tirando o ser. Silva, que agora referimos agora. Sim, grande abraço. Grande abraço, Silva. Ele vem-nos bem da bem, pá. Ele gajo é um gajo que nos vê, pá, 100%. 200%. O gajo vem-nos bem muito bem, pá. Um grande abraço. Olha, e o que é que queres complementar à volta de viagens? Porque eu não me apetece falar de viagens de sonho, porque acho que isso Não, isso chato. é muito chato. Isso é muito... E batido, pá. É batido, é um bocado É batido. batido. E então,
o que é que eu pensei que podia ser uma Olha, boa pergunta? tu há bocado falaste do sítio em que comeste melhor. Qual é que foi o sítio em que comeste pior? Já agora. Sítio que comi pior, olha, foi na altura em que eu deixei de gostar de puré, que foi na escola em que eu andava. Na Sim. escola, estava para aí no primeiro ano, no segundo ano, e fizeram um puré a saber a pastilha elástica de mentol, Ok. e é a partir daí que. E eu Ok. acho que foi Trauma. a experiência mais Traumático. traumática. A tua vida. Sim, sim, sim. Eu, por acaso, onde eu comi pior foi na Polónia. Eu estava a falar mesmo em viagens, mas pronto. E já tinha a resposta engatilhada. Portanto, foi na Polónia. Greguei-me Ok. todo lá à meia de uma noite. Mas tirando isso. Mas olha lá, tu E ias tenho fazer. certeza que foi. Mas tenho certeza que foi da comida. Foi porque eu sabia, eu sentia a comida na boca, pá. Eu sentia mesmo o sabor da comida na boca. Então foi. Tá bem, mas isso é tipo aqueles gajos que dizem: Ah, eu vi bué, mas o que me fez ficar mal disposto foi aquele small que tinha Não passado o foi prazo nesse, há não 2 foi isso, dias. não foi isso, pá. Acho que não foi Não isso. foi? Não foi isso. Não, acho que foi mesmo porque era mesmo má. Então, mas olha, tu ias fazer uma pergunta, diz-me lá, qual é que quis perguntar? Olha, o que eu te ia perguntar, além de qual é que era a tua média de desarmes por jogo quando jogavas basquete, Ok. era. Tu, imagina que tu tinhas de escolher um país africano para Ok. visitar. Sim. Porquê? E Para fazer o quê? calma, Ok, se me ok. deixares acabar, Ok, não, vai. compreendes. Acaba aí. Escolhias um país africano e como é que tu ias para lá? Qual é que achavas que era uma cena fixe que curtias de fazer? Era ir à boleia, ir diretamente de avião? Eu curtia de Imagina, fazer. não tens de trabalhar, Sim, pá, só não te passear. preocupes com essas Eu cenas. curtia de fazer Yeah, tipo o é Paris-Dakar. grande Tipo aventura. o Paris-Dakar. Era fixe. Jeep. Ok. Era fixe. Jeep. Jeep. Que aquilo depois há de passar por E muito compravas o deserto e Jeep assim. ou alugavas o Jeep? Alugava, não vou comprar um Jeep. Porque é que eu preciso de um Jeep? O Jeep é muito difícil de estacionar, pá. Não, Precisas do Jeep não. para fazer o Paris-Dakar. Sim, alugava e depois estava para a minha vida. Não. Alugava e depois quando chegasse lá a Dakar, olha. Dakar, Aiken, tens aqui o Jeep. Podes levá-lo para o teu culto de mulheres. Porque eu não preciso. Então, mas imagina, tu chegavas aí ao Barreiro Hum. para estacionar o teu grande Jeep, já cheio de medalhas do Paris-Dakar. Uhum. Não, mas ele não vinha cá. Ele não vinha Não cá. O dá- Jeep não vinha cá. Ficava lá. Mas não dava uma grande. Eu ia utilizar uma palavra que não vou utilizar. Excitação. Não dava uma grande excitação. Para os meus Tu chegares vizinhos aí. verem. Pá, sim, sim. Não dava Fazias porque é ganda assim. vrum vrum. Eu vinha assim, estás a ver? Mas depois chegava à minha rua que as pessoas não sabem estacionar os carros e aí já não gostava de ter um Jeep. Gostava de ter Tá bem, uma. mas pelo menos para passar na ponte. Só passar na Só ponte. passando ali, na ponte. Fazias ir e vir 5 vezes. Eu na ponte e vinha Tipo, vai e vem. daqueles caminhões dos bombeiros para disparar jatos de água verdes e vermelhos. Aí sim. Aí eu gostava. Aí era fixe. Aí eu curtia. Mas tirando isso, não curtia. Não. Então, olha, outra pergunta ainda mais fixe. Sim. Se bem que tu não respondeste qual é que era o melhor país africano, também porque eu não O perguntei. meu país africano, Imagina, para mim, são as Seychelles. ok. Não sei. Imagina Pronto. que Ou te Madagascar. davam a responsabilidade. Imagina que te davam a responsabilidade de organizar uma refeição na Ponte 25 de Abril. Aliás, na Ponte Vasco da Gama, que é para Sim. replicar a feijoada. Ok. Mas não pode ser Não feijoada. pode ser feijoada, ok. Cozida à portuguesa. Tinha-te. Pronto, era isso que eu te ia Eu sei, perguntar. mas eu E respondi porquê? logo. E porquê? Porque a seguir a feijoada é o melhor prato típico português. Ui, essa Ela e é polémica. ela por Essa ela. tirada é polémica. Ela por ela. Gostava de ouvir a tua resposta em relação a este tópico também, porque acho que deves ter uma boa resposta para isto. Eu dependo sempre um bocado de quem é que vai pagar. Não és tu. Não sou eu. É a ferry, então- é o ferry. É a ferry que está a organizar, que é para depois limpar os pratos Sim. todos com uma gota. Pá, olha, eu. Lá está, também depende um bocado da altura do ano em que se vai fazer. Em princípio é eu no acho verão, que é para não chover, né? Porque se chover, está chato. Tá chato. Pois, mas também podes pôr Um toldo. sombrinhas. Ok. Sombrinhas, sim. Ok. Imagina, cada pessoa fica com uma pessoa ao lado a segurar um guarda-chuva. Tipo no ténis. Sim, sim. Ok. E, Isso é mas ok, isso no era uma verão. logística muito grande, meu. Era uma logística Epá, é o muito que grande. é, não sou eu a pagar. Não Ok, sou eu a pagar. ok.
No verão, eu acho que uma feijoada e um cozido é muito. É muito pesado, pesado. meu. Yeah, no verão é muito Sim. pesado. Eu acho que ia uma saladinha De orelha. de rúcula e Rúcula. couve roxa. E eu acho que bastava isso. Eu acho que isso era suficiente. Rúcula e couve roxa e um sumo de laranja Olha, natural. Essa resposta, para mim, significa o final deste episódio do podcast. Porque foi muito triste, meu. Foi muito triste. Então, e recomendações de viagens? Ainda por cima Recomendações rúcula, de viagens? Olha, Bem, isso. eu estou com a porta Parece aberta que passou um comboio. a passar aqui o comboio. Acho que era uma moto, mas tranquilo. Olha pá, recomendações. Não, mas para fechar o episódio, Recomendações de viagens, precisamos olha, de recomendações. Podes ir atrás deste gajo Pode que não foi ser de de moto. viagens. Este gajo que foi de moto, metes-te atrás do gajo e vais para onde ele for. É a minha recomendação de viagem. Vais a reboque. Depois de um gajo da rua agora também. Pá, não, pode ser, olha, vamos, São Petersburgo, pode ser isso. Rússia, Boa. tomar um Boa. vodka. Boa. Eu não vou recomendar viagens, Nada. vou recomendar um livro de viagens. No Mário Zambujal. Não é Mário Zambujal, mas é o livro que eu já recomendei nesse episódio. Ok. Que é O Caminho Imperfeito do José Luís Peixoto, que Ok. fala da viagem dele à Tailândia. E é um livrozinho de giro. Olha, Se querem recomendações de viagens, a minha recomendação é que não façam. olha, Não façam. curioso que... Poupem dinheiro para o nosso Patreon para comprar microfones. Certo. Curioso que tu recomendaste uma viagem à Tailândia. A Tailândia era o meu segundo destino para escavacar tudo. Era a Tailândia. Porque também é um sítio que já está muito escavacado. E Eles isso escavavam levanta-me bem. levanta-me perguntas em relação ao Zé Luís Peixoto. Nomeadamente se ele foi ver aquela cena épica da Tailândia, que é uma senhora a mandar bolas de ping-pong, a disparar bolas de ping-pong da dita cuja. Eu gostava de saber se ele disse isso no livro. Se ele se refere a isso Eu acho no que livro. ele diz. Eu acho que ele diz. Não me Fantástico. recordo Então, perfeitamente, mas Eu fala disso. também recomendo esse livro. Acho que é uma boa experiência. Nunca o li, mas também recomendo. Portanto, fica aqui a dica. Fica a dica. Fica a dica. Tá dito. Tá Isso dito. está dito, está dito. Se parou é para parar. Parou. Tal como o nosso episódio. Mas foi uma coisa mais curtinha, mais fast. Sim, mas nem por isso deixa de ter muita qualidade. Claramente. E portanto, bem-vindos a mais um episódio. E Já estás a fazer a ponto para o próximo episódio. claro, isto é assim. Claro. Isto é assim. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Diogo Vieira. Do outro lado está Pedro Sou Grilo. eu. E continuação. Grande abraço. Toy. Toda a gente.